Se você estender o braço em direção ao céu noturno e imaginar a ponta de um alfinete, naquela área minúscula caberiam milhares de galáxias, milhares de mundos, milhões de sóis, incontáveis formas de vida, tudo dentro de algo menor do que a cabeça de um alfinete. Agora imagine quantos alfinetes cabem em tudo o que você enxerga no céu. Diante dessa imensidão, uma pergunta começa a ecoar. O que é a consciência e como ela surgiu no meio desse infinito? E se eu te dissesse que a sua consciência não começou em você? Que muito antes de ser humano, ela já se manifestava em outros reinos, em outras formas, vivendo outras experiências? E que um dia ela pode retornar à consciência suprema, que muitos chamam de Deus? Hoje vamos fazer uma jornada ousada, da menor partícula ao divino, do átomo a Deus. Uma viagem pela evolução da consciência, misturando ciência, espiritualidade e mistério. O átomo parece algo morto, mecânico, insignificante. Mas quando olhamos de perto, o universo começa a ficar estranho. Em experimentos como o da dupla fenda, partículas como elétrons se comportam como ondas quando ninguém observa. Se espalham, existem impossibilidades. Mas quando alguém observa, a realidade escolhe um estado. A onda vira partícula, a possibilidade vira fato. É como se a presença de um observador estivesse ligada ao que chamamos de real. Como se, lá no fundo, consciência e matéria fossem inseparáveis. Se a base de tudo é consciência, então o átomo é a forma mais simples dessa consciência se manifestar. A primeira centelha em um caminho gigantesco. Quando bilhões de átomos se organizam, surgem novas formas, os minerais, rochas, cristais, montanhas. Aos olhos humanos, tudo parece inerte, silencioso. Mas o reino mineral guarda algo precioso: estabilidade e memória. Usamos cristais para armazenar informação, conduzir energia, transmitir dados. Tradições antigas já viam os cristais como guardiões de conhecimento e vibração. Se a consciência nesse estágio é extremamente lenta e discreta, ela ainda assim está ali, aprendendo a existir como forma, estrutura, base. É como se o universo estivesse experimentando como ser pedra antes de dar o próximo passo. Em um certo momento, a consciência decide crescer. Literalmente, surge a vida vegetal. Aqui a consciência ganha vitalidade, crescimento, regeneração, reprodução. Plantas se viram para a luz, se curvam para a água, fecham folhas diante de ameaças. Estudos mostram que florestas inteiras se comunicam por raízes e fungos, trocando nutrientes e sinais químicos. Uma árvore atacada por pragas pode avisar outras, que se defendem antes do ataque. É uma consciência diferente, coletiva, silenciosa, conectada ao solo, ao ritmo da terra. Aqui a consciência está aprendendo sobre cooperação, adaptação, ciclos de morte e renascimento. Depois de muito tempo, a consciência decide andar, correr, caçar, cuidar dos seus. Surge o reino animal. Agora não é apenas sensibilidade ao ambiente, é emoção, instinto e vínculo. Vemos elefantes que parecem chorar seus mortos, corvos que fazem velórios,
cães e gatos que percebem coisas que a nossa mente não capta. Tradições espiritualistas afirmam que os animais também têm alma, chakras e uma evolução própria. Alguns, especialmente os que convivem com humanos, aprendem não só comandos, mas formas de amar, de se apegar, de proteger. A consciência aqui experimenta o mundo da sensação, do instinto, da lealdade, da matilha, da família. É o laboratório perfeito antes de surgir algo novo, a autoconsciência. É então que chegamos a nós, a consciência humana. Aqui o universo não só sente, ele se percebe sentindo. Nós sabemos que existimos, sabemos que vamos morrer, e passamos a vida inteira tentando lidar com isso. Junto com essa capacidade, nasce o ego. Esse personagem interno que diz eu. Eu sou a minha história. Eu sou o que eu tenho. Eu sou diferente dos outros. O ego não é um vilão, é uma fase. Ele organiza a nossa experiência, mas quando toma o controle, nos faz acreditar que estamos separados de tudo. A ciência mostra que grande parte das nossas ações é automática, inconsciente. Reagimos com base em traumas, condicionamentos, memórias antigas. Achamos que estamos no comando, mas muitas vezes estamos no piloto automático. O ponto é, o humano é o primeiro estágio em que podemos escolher conscientemente evoluir. Quando começamos a observar o ego, curar feridas, escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez do julgamento, damos o primeiro salto em direção ao que muitos chamam de despertar espiritual. Para muitas tradições, a morte do corpo físico não encerra a jornada da consciência. Ela apenas muda de plano. Após deixar o corpo denso, a consciência passa a se manifestar em um corpo mais sutil, o corpo astral. Nesse plano, a realidade é moldada por emoções e desejos. Quem está preso em mágoas, apegos e ódio permanece em zonas densas, confusas. Quem cultivou lucidez, amor e equilíbrio acessa regiões mais leves e harmônicas. A movimentação é quase instantânea. Pensou, chegou. Emoções são muito mais intensas. A comunicação pode ser telepática, mas ainda há dualidade. Ainda existe eu e outro. Ainda existem escolhas e aprendizado. Em um estágio mais elevado, a consciência deixa até mesmo o plano astral e se volta para algo mais sutil, o plano mental. Aqui, a mente não é mais esse fluxo confuso de pensamentos. Ela se torna um campo de ideias puras, compreensão profunda e sabedoria. O tempo deixa de ser uma linha e passa a ser um campo. Memórias podem ser revisitadas com uma clareza impressionante. A comunicação pode acontecer por imagens, símbolos e geometrias de informação que transmitem experiências completas em um único impulso de consciência. É um nível de clareza que mal conseguimos imaginar daqui. Acima disso, tradições espirituais falam de algo chamado consciência búdica, uma consciência em que a separação começa a se dissolver de vez. Aqui, não buscamos mais a verdade. Passamos a ser a verdade. A sensação de eu se expande até abraçar o todo. A dualidade perde força. Alguns dizem que nesse ponto, o ciclo de reencarnações, como o conhecemos, deixa de ser necessário. A alma não precisa mais ir e voltar para aprender lições básicas. Ainda assim, existe um último nível antes da união total com o divino, a chamada consciência átmica, o eu superior, o seu aspecto mais próximo de Deus. Aqui, a vontade individual está totalmente alinhada com a vontade maior. Não há mais conflito, não há mais resistência. É como se uma pequena centelha finalmente se reconhecesse como fogo da mesma fogueira que sempre iluminou o universo. E além disso, só o silêncio. Tentar descrever a união total com a consciência suprema é como tentar explicar o oceano para um peixe que só conhece o seu aquário. As palavras falham, as imagens falham, a mente falha. Talvez por isso tantos sábios tenham dito que Deus não se entende com a mente,
se experimenta com a expansão da consciência. E o que tudo isso tem a ver com a sua vida agora? Tem a ver com o jeito que você acorda amanhã, com o jeito que você fala com quem mora com você, com o quanto você está disposto a olhar para dentro e sair do automático. Cada vez que você escolhe o amor em vez da vingança, a presença em vez da distração, a compaixão em vez do julgamento, você dá um pequeno passo nessa mesma jornada cósmica que vai do átomo a Deus. A chave para o infinito não está escondida em algum lugar distante. Ela está silenciosamente dentro da sua própria consciência. Se essa jornada tocou algo em você, não deixe esse conhecimento morrer aqui. Compartilhe com quem você sente que está pronto para dar o próximo passo. E se quiser continuar explorando os mistérios da espiritualidade, da consciência e do invisível, inscreva-se no canal, ative o sino e caminhe com a gente nessa jornada de volta para casa. A evolução da consciência continua, agora mesmo, dentro de você.